no tempo em que o amor e a luz caminhavam de mãos dadas pela terra, uma velha senhora bem idosa saiu para celebrar o dia de Adinarayana, o grande deus da criação, das águas primordiais, do sol, da sabedoria. E assim como ela sempre fazia, pegou um punhado de arroz com açafrão e saiu a caminhar pelas ruas da sua cidade, a perguntar para cada pessoa que ela via se essa pessoa gostaria de lhe ouvir uma história. A mulher não tinha pressa, caminhava e respirava. Mas a cada pessoa que ela perguntava, ela sempre ouvia a mesma resposta. Não, não tenho tempo. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Algumas pessoas diziam não, porque embora o corpo delas estivesse ali, a cabeça estava bem longe. Outras, cujo coração também não estava presente, essas nem respondiam à oferta da nossa pobre devota. Finalmente, quando aquela mulher que disse não ao cansaço, que disse não à desistência e à pressa, ela chegou a uma vila, a vila mais pobre daquele lugar, dos vendedores de sal. Ela viu sentada numa calçada uma jovem grávida. E pelo tamanho da sua barriga, aquela criança nasceria bem em breve. A nossa pobre devota abaixou-se até ela e lhe perguntou: você gostaria de ouvir uma história? E a jovem, olhando para aquela mulher, respondeu: sim, eu gostaria. Mas junto com aquelas palavras, aquela nossa velha sábia percebeu naqueles olhos fome, muita fome. E ela imaginou que uma pessoa com tanta fome não conseguiria ouvir uma história por inteiro. Então, imediatamente, ela voltou até a sua casa, preparou uma boa refeição, voltou até aquele lugar onde aquela jovem estava e lhe deu de comer. E aquela jovem, agradecida, como quem agradece por um milagre, começou a comer. E comeu, e ela olhava para a mulher, e ela olhava para a comida, e ela não disse mais nada. Ela só comia. Finalmente, quando terminou de comer toda a comida, sem deixar um grão sequer para trás, a moça bocejou. E completamente tomada por um sono, ela deitou-se ali mesmo na calçada e dormiu. A nossa bondosa senhora não teve o que fazer senão sentar-se ao seu lado, zelar pelo seu sono, enquanto esperava para contar a sua história. E foi então que ela ouviu uma voz. E então, vai me contar a história? A mulher olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Ficou sem saber de onde vinha aquela pergunta, quando ouviu a voz novamente. Eu quero ouvir a história que a senhora disse que tem para me contar. Vamos, por favor. A mulher não acreditou. A voz vinha da criança que estava dentro do ventre daquela jovem. Isso nunca tinha acontecido, bom, mas era o dia do grande Criador. E então tudo podia sim acontecer. Com muita delicadeza, a nossa velha amiga levantou a blusa da moça, colocou o arroz com açafrão no seu umbigo e começou a contar a história de Adinarayana. E ela falou, e ela contou, e ela contou, e não se sabe o tempo que aquela narração durou. Quando finalmente chegou ao fim, a nossa velha amiga
sentiu que o seu corpo foi ficando leve, mas ao mesmo tempo grande. E ele foi crescendo, 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 até unir-se ao espaço, tornando-se tão imenso que ao mesmo tempo era nada. E ela percebeu que a sua voz começou a pronunciar algo em palavras, numa língua que ela não conhecia, mas que o seu coração compreendia perfeitamente. Seja qual for o teu caminho, onde tuas mãos fizerem carinho, ou teus olhos ninho, bênçãos do céu cairão. Vilas abandonadas florescerão, dos ramos de algodão pérolas brotarão, árvores secas frutificarão, vacas magras leite em abundância darão, mulheres estéreis bebês terão, joias perdidas aparecerão, homens mortos ressuscitarão. Quando aquelas palavras terminaram, ela parecia voltar a si mesma e ao mesmo tempo a jovem acordou como se tivesse despertado de um sono reparador. Olhou para aquela senhora e lhe perguntou: e então, se a senhora me desculpar, eu não sei o que aconteceu comigo, mas foi um sono tão profundo. A senhora poderia me contar a sua história? E a velha lhe respondeu: não precisa, meu bem. Olha, a única coisa que você deve fazer é me comunicar, mandar alguém me avisar, assim que a sua criança nascer. E como eu disse, poucos dias depois, nasceu do ventre daquela jovem uma menina, e ela imediatamente pediu que fossem avisar a nossa velha devota. E ela, como costume de presentear alguém que acabou de dar à luz, levou para ela de presente um sari, ervas medicinais e ainda óleo de mirra. A moça disse que estava muito feliz em ser mãe, mas também muito preocupada, porque ela precisava ganhar a vida e como faria para trabalhar com um bebê tão pequeno. A nossa velha amiga não disse nada, só fez um gesto para que ela esperasse. Então, pegou o sari, foi até o jardim, escolheu uma árvore bem frondosa e amarrou as duas pontas do sari nos seus galhos, de modo a fazer um berço. Depois, assobiou, convidando pássaros, muitos pássaros de todas as cores, que viessem habitar aquela árvore. Colocou a menina ali, no seu bercinho, feito de galhos e passarinhos, e ensinou a esses passarinhos a pronunciar ou a cantar aquelas palavras. Depois, ela se despediu e disse que daquele dia em diante, aquela moça não se preocupasse mais, porque a árvore e os pássaros tomariam conta da sua filha. E o tempo passou, até que um dia, um jovem rei, o jovem rei da Índia, passando por ali, começou a ouvir vozes. Ele olhou para um lado, para o outro, até que ele viu que eram os pássaros coloridos que lhe diziam algo. Ele ouviu aquelas palavras sagradas que saíam dos bicos dos pássaros, tal como uma profecia.
ele percebeu que debaixo dos pássaros havia um berço feito de sari e viu a criança ali. Então os pássaros lhe disseram: jovem rei, leve esta criança para o seu palácio e quando ela crescer, case-se com ela. O rei não conseguia acreditar naquilo que estava vendo, mas como é muito raro a gente compreender a linguagem dos pássaros, ele fez exatamente o que os pássaros disseram. Pegou a menina em seus braços e lhes disse que avisasse a mãe que a menina estava com ele e que ela fosse também para o palácio real a fim de criar a sua filha. O rei foi andando com a menina no colo até passar por um vilarejo que estava morto, onde as pessoas pareciam zumbis e eram muito poucas. Nenhuma voz, nenhum som surgia naquele lugar. Mas mal eles começaram a sair daquele vilarejo, ele olhou para trás e as pessoas caminhavam cantando e um aroma de incenso ganhava todos os ares. Aquele rei não entendeu o porquê daquilo, mas continuou a caminhar com a menina nos seus braços, até que, para descansar o seu cavalo, ele parou ao lado de um algodoal. A menina, esticando o bracinho, tocou no algodão e dele imediatamente brotaram pérolas. E aquele algodoal que estava todo ressecado estava vivo novamente. E o jovem rei se lembrou das palavras dos pássaros e pensou: sim, é uma profecia. E o rei continuou a galopar o seu cavalo, carregando a menina no braço, até que ele ganhou um pasto. Um pasto muito seco, com um gado pastando muito magro. Porém, mal ele ali chegou com aquela menina no braço, o pasto verdejou e o gado diante dos seus olhos engordou e as vacas começaram a dar leite e alimentar os seus filhotes. Agora, quando o rei chegou no seu palácio, teve logo a notícia de que a sua irmã, que há muito era casada sem conseguir engravidar, estava grávida, já quase dando à luz. Aquele rei percebeu que tudo aquilo havia acontecido desde que ele tomara a menina nos seus braços, sim. Mas ele resolveu não contar nada a ninguém. E logo a mãe da menina chegou e ele entregou a filha para que ela a criasse. E ficou sempre tendo notícias daquela moça que foi crescendo. E por onde ela passava, felicidade brotava. Todos que a conheciam a amavam profundamente. Inclusive aquele rei, que quando a viu moça feita, já na idade de se casar, pediu em casamento. E em poucos dias as festas começaram. Festas que duraram dias e noites. Mas naquela época, naquele reino, um rei poderia ter mais de uma esposa. E a sua primeira mulher começou a ter uma raiva e uma inveja incrível daquela moça, que tão linda, tão boa era, tão amada por todos. Pois então, ela resolveu armar uma intriga contra a segunda rainha. E assim, ela pegou todas as joias do reino, colocou-as em uma caixa e jogou no fundo do mar, para colocar a culpa na segunda mulher do rei. Bom, como nada tinha sido provado, ela não conseguiu incriminar aquela moça bondosa. E não é que pouco tempo depois,
um grupo de pescadores chegou ao palácio com um enorme peixe prateado, dizendo que um peixe daquela beleza só poderia ser servido a uma rainha. A primeira esposa do rei não quis saber de nada, mas aquela moça, ela ficou tão encantada com o peixe, e ela era boa cozinheira, que ela falou: pois esse eu mesma vou preparar. E logo que ela abriu a barriga do bicho, encontrou a caixa repleta de joias. Foi então que aquele rei se lembrou novamente das palavras dos pássaros. Lembrou da vila, do algodão, do gado, da sua irmã, que conseguiu ser mãe, e agora das joias encontradas. Só havia uma coisa naquela profecia para acontecer. E ele mesmo, se dedicaria a ver se aconteceria. Era ela ressuscitando os mortos. Então aquele rei banhou-se, foi para o seu quarto, tomou um veneno e morreu. O reino todo paralisou, porque ele era um rei muito bom, era um rei justo, era um rei generoso. Aquela moça não cabia em si de tamanha tristeza, porque ela amava profundamente o seu marido. Mas misturada a sua tristeza, a sua aflição, porque quando um rei morria, a rainha deveria também ir para a pira junto com ele. Quando de repente, ela no seu quarto ouviu alguém bater à porta, e ao abri-la, viu que se tratava de um Brahmane. Os olhos daquele homem eram tão generosos que o coração da nossa jovem encheu-se de paz, e ela pediu que ele entrasse. E ele então começou a instruí-la para que lavasse os seus pés, desse-lhe de comer, preparasse-lhe um banho e também óleo de sândalo para perfumá-lo. E tudo que ela fizesse com ele, deveria fazer com ela própria, a fim de purificá-la. A moça fez tudo exatamente como o Brahmane havia lhe sugerido. E finalmente, ao se despedir dele, ele olhou para ela e falou: minha filha, eu sou Adi Narayana. E contou toda a história que ela havia vivido desde que estava no ventre de sua mãe. E disse: porque você foi a única pessoa que quis ouvir a minha história. Agora está na hora de você viver a plenitude da sua vida. E lhe entregou então um punhado de arroz com açafrão, dizendo: coloque sobre o corpo do seu marido. Já. A moça correu até o corpo do seu marido, colocou sobre ele aquele arroz com açafrão. E o rei sentou-se, olhou para ela e lhe perguntou: como você conseguiu realizar este milagre? E ela lhe contou tudo o que o senhor Adi Narayana havia lhe dito. E o rei, diante do olhar estupefato e feliz de toda a corte, e diante dos olhos daquela sua jovem esposa, disse: vejam vocês o poder que tem escutar uma história.